Tem uma versão da gente que o mundo nunca viu. Não porque ele não exista, mas porque em algum momento da vida a gente aprendeu a conter, a suavizar, a diminuir, a ajustar. Às vezes por medo, às vezes por proteção, às vezes sem nem perceber. E o mais curioso é que essa versão não desaparece. Ela fica ali, esperando, até que chega um momento em que não dá mais para segurar. Em que aquilo que estava contido precisa vir para o mundo. Nem sempre de forma perfeita, nem sempre com certeza, mas com verdade. E talvez esse seja um dos movimentos mais difíceis da vida. Deixar de ser quem esperavam para ser quem se é. E é sobre esse lugar de expressão, de coragem e de identidade que a gente vai conversar hoje. Por isso, seja muito bem-vinda ao Vírgula, Patrícia Marguet. Muito obrigada! Já começamos assim, tão emocionante esse podcast. Sim, começamos assim, ó, bem humildemente, com algumas palavras para você, que é tão íntima das palavras, e é o que a gente vai trazer aqui hoje. Até quase uma homenagem. Isso. Muito bom, obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje com você. Eu que tô feliz e honrada de você estar aqui para falar do lançamento do seu livro. Né? E a gente vai falar sobre isso. Vamos então, falar. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse. Ok. Antes de eu te fazer a primeira pergunta que eu faço para todos que vêm aqui no Vírgula, para o pessoal entender sobre o que a gente vai falar e por que a gente vai falar. Se apresente para a gente. Eu sou a Patrícia Marguet, esse é meu nome mesmo. Marguet não é sobrenome. E eu acho que eu trago isso porque a Vi fez uma apresentação que tem muito a ver com isso. Cana Verde Silva. Eu sou engenheira de formação, mas a arte sempre me acompanhou ao lado. Então, eu passei por várias áreas profissionais na vida. Da engenharia, fui artista de artesanato mesmo. Sou professora de yoga, sou argiloterapeuta, empresária e agora autora do livro que a gente vai conversar aqui. Sabe, gente, a Patrícia, eu conversei com ela uma semana atrás, mais ou menos. Faz uma semana. Uma semana atrás. E fui até a casa dela, um lugar maravilhoso, um lugar que abraça a gente, né, Patrícia? E é olha, eu até me arrepio de falar, porque é um lugar e uma pessoa tão leve, tão gostosa de ter por perto e que traz uma energia tão boa que eu tô muito otimista e ansiosa para essa conversa. Que legal. E não só para essa conversa, mas para também ler o seu livro, sim, que eu ainda não... Acho que nem você ainda teve não, ele em mãos. Ele vai chegar aqui esse mês, mas ainda não tenho em mãos. Depois de amanhã já é o lançamento, né? Dia 17. Dia 17. Hoje é dia 15. Porque esse episódio está indo ao ar dia 15. Tá certo. É normal, porque a gente grava uns dias antes, mas o episódio está indo ao ar 2 dias antes. Então, provavelmente, no momento desse episódio, você já vai estar com ele. É verdade, vou estar. Tá ansiosa? Eu tô ansiosa. Existe uma ansiedade daquela espera de materializar mesmo algo que você construiu, né? Eu acho que é a obra em si. Quando ela é material, assim, você pega na mão, dá um outro sentido. Eu acho que é nesse lugar. Então, sem falar porquê, fala só o nome do livro. Marguet. Marguet. E você vai entender por que Marguet. Não é simplesmente porque Marguet é o nome dela, como ela explicou, não é um sobrenome. É nome, é Patrícia Marguet. E você vai passar por essa história aqui. Mas, Patrícia, eu queria começar perguntando, né? Porque a gente tem... O nome do episódio é Vírgula, porque... eu entendo que a vida é cheia de vírgulas, né? Algumas positivas, outras não tão boas, mas elas são verdadeiras pausas no nosso caminho, na nossa estrada, na nossa história, como num texto, onde a gente respira para seguir ou para mudar de rota, né? Então, essa é a pegada do nosso podcast. E aí eu quero começar fazendo essa pergunta. Qual foi a vírgula na sua vida que te fez chegar a esse momento de escrever,
de trazer a poesia para o material, seja para o livro, seja para o monólogo, seja para o vídeo, seja para onde for, para realmente trazer a poesia para sua vida? Desde menina, eu sempre gostei muito de ler poesia, né? Então, eu acho que a poesia era o lugar onde eu encontrava conforto. E, e é o lugar que eu como adolescente, busquei muito, né? Mas a vírgula realmente aconteceu na minha história quando eu estava com meu filho com 2 anos, isso já faz 10 anos atrás, que foi quando realmente algo aconteceu, né? Na maternagem, assim, maternando, e a gente resolveu fazer uma viagem. Essa fase dos 2 primeiros 2 anos de maternagem foi muito introspectiva. Então, eu consegui estar muito em mim, né? Na minha vida toda, desde muito jovem, eu sempre busquei entender-me, né? Sempre busquei o autoconhecimento. Passei por várias escolas, por várias filosofias, por vários lugares, enfim. Mas naquele momento da maternagem, eu estava dentro de mim, lidando comigo e com a maternagem, né? Eu escolhi ficar com ele um bom período. E aí a gente foi fazer uma viagem, né? A gente foi fazer uma viagem, era uma época difícil, porque a gente estava com situações ali na região de Paranaguá, de um vírus que estava rolando e tal, e a gente tinha programado essa viagem para passar 10 dias em contato com a natureza, que é isso que te traz muito, porque eu sou muito ligada à natureza desde pequena, ela sempre me inspira, porque a vida está ali, a essência da vida está na natureza. Se a gente observar a natureza, a gente vê como a vida acontece e encontra tanto a essência do nosso ser humano, né? E aí a gente acabou indo para a Ilha de Superagui, ficamos 10 dias lá, eu, meu marido e meu filho. E foi uma entrega, assim, uma união com a natureza dos três, que quando eu voltei, assim, eu estava subindo a Serra da Graciosa, bem curioso, assim, eu pedi para ele parar o carro, eu falei, ai, não vamos, eu não consigo subir essa serra, a pressão da cidade, da serra, para mim, naquele momento, estava muito grande, porque eu tinha saído de um lugar tão, assim, né, a Ilha de Superagui, na época que eu fui, só tinha os pescadores lá, né, a vila, enfim, deserta. E aí ele falou, não, mas a gente precisa ir, né? E naquela subida da serra, eu falei, então eu tenho que fazer alguma coisa com tudo isso que tá dentro de mim pulsando. E aí na semana seguinte eu falei, vou escrever. E aí eu comecei a escrever, não um livro, eu comecei a escrever textos, né? Vários textos. E aí eu olhei para aquilo estava me fazendo tão bem que eu falei, eu vou escrever por 1 ano todos os dias, observando as pessoas, a vida, os comportamentos, os assuntos que vinham. E aí foi um projeto que eu coloquei para eu me sentir ativa dentro daquele momento que eu não estava trabalhando fora de casa, mas eu estava dentro de casa, né, cuidando do meu filho e, ao mesmo tempo, nutrindo algo em mim que era muito importante. E naquele momento foi um projeto incrível, foram textos soltos, ainda não era um livro, né? E o livro realmente ele nasceu, assim, a ideia, quero fazer um livro, e ele nasceu mesmo, foi do final do ano passado para agora. E esse livro, ele é uma coletânea desses textos ou ele é uma outra escrita, uma obra nova que você desenvolveu para ser um livro? Não, é a coletânea desses textos, e aí foi muito bonito, porque eu encontrei uma editora, né, que ela é muito habilidosa. E aí, quando eu conversei com ela, eu falei, olha, eu tenho os textos e eu quero um livro. E ela falou, então, vamos ler esses textos e vamos ver como é que a gente pode colocar isso em forma de livro. E aí ela conseguiu fazer uma narrativa entre os poemas que fizesse sentido e que fluísse. Então, eu escrevi um material para uns 3 livros, mais ou menos, foi isso que ela me disse, né? A gente elegeu alguns textos desses para estar nesse primeiro livro, e ela fez lindamente essa narrativa, e os textos estão bem fluidos, enfim. Não são histórias, né? Mas as poesias, os contos e o que vocês vão encontrar ali, elas se conversam. E aí o título é Marguê. Conta pra gente por que você escolheu esse título e por que
que você, ao se apresentar, porque quando a gente se encontrou semana passada, você também se apresentou para mim assim. Sim. Por que que você escolheu esse nome para o livro e por que que você se apresentou Patrícia Marguet e não é sobrenome, é nome? Então, primeiro eu vou contar do porquê que eu escolhi esse nome. Na verdade, o nome é tudo simbólico para mim, né? O livro, então, estava definido e faltava o nome. E aí, eu caminhando um dia no parque, vem essa inspiração, assim, qual que é o nome do livro? O nome do livro. A gente já tinha pensado numa possibilidade que fosse essa, eu e a editora, mas não estava isso consolidado em mim, porque eu não sabia por que era essa possibilidade, eu não tinha ainda caído a ficha, né? E aí, nessa caminhada, eu entendi do porquê que tinha que ser o Marguet, né? Então, vou contar um pouquinho da minha história. O meu nome, então, é Patrícia Marguet. O primeiro nome, ele é a identidade, né? O nome da gente, o primeiro nome, ele traz a identidade da gente, né? E o segundo nome, ele traz a nossa alma junto ali. Então, é como se a minha alma estivesse se expressando. Todas as pessoas que têm 2 nomes, Ana Maria, então o segundo nome traz essa expressão da alma. E esse nome, ele também é da minha mãe e ele também é da minha irmã. Quando a minha mãe nasceu, a minha avó, ela conheceu uma mulher muito bonita em alguma passagem da vida dela que se chamava Marguet. E ela não, quando a minha mãe nasceu, também não teve o sobrenome dela no nome da minha mãe. Naquela época, eles colocavam só o sobrenome dos pais, né? E ela, então, decidiu então, que a minha mãe se chamaria Joyce Marguet, e aí o sobrenome do meu avô. E quando a minha mãe teve eu de filha, né, que eu sou a primeira filha dela, também quando foram registrar, também não iam colocar o sobrenome dela no meu nome, né? E ela, eu acho que com muita coragem, sabe, e com muita generosidade, ela usou o nome dela, né, e também me nomeou, assim como ela fez com a minha irmã. Então eu vejo que o Marguet, ele é um nome de uma ancestralidade de alma, e não de uma ancestralidade de sangue. E isso é muito bonito. E quando eu entendi isso, eu disse, esse livro tem que ser Marguet, porque Marguet é a expressão artística do meu nome. Então, essa arte que caminhava do meu lado, que sempre caminhou em toda a minha vida, essa parte artística, ela ficava do meu lado, ela não se apresentava assim, chegando, né? Ou segura, ou enfim. E quando eu entendi que o Marguet é que traz essa força e que ele está em mim, que ele está do meu lado, que ele nunca apareceu antes por vários motivos, e aí o autoconhecimento ensina a gente sobre isso, eu falei, tem que ser Marguet. Então, é uma homenagem aí ao nosso nome, há uma homenagem à minha mãe, porque ela teve essa força e generosidade de também trazer. E ele é isso, por enquanto é isso. E quando você me diz, Patrícia, que ele não se apresentava, porque até então você se apresentava como Patrícia Cana Verde. Sim. Eu te conheci como sim, Patrícia Cana Verde. Na verdade eu falava assim, qual é o teu nome? Patrícia. Daí, o nome inteiro. Daí eu falava Marguet Cana Verde Silva. Mas só que parecia que o Marguet era sobrenome. Todo mundo entendia que Marguet era sobrenome, mas ele não é sobrenome, né? Então, eu atrelo isso, né? Com todo respeito, vou contar essa história, porque ela é uma história que envolve a minha mãe. Eu acho que, né? Eu respeitando, assim, as particularidades dela. Quando eu fui bebê dentro do ventre da minha mãe, pelos motivos que ela teve, ela me conteve, né? Ela conteve essa gestação, ela conteve a barriga naquela época, né? E essa contenção que ela fez até determinados meses, depois de anos eu fui descobrir que estava registrada em mim, né? E talvez isso se expressasse no nome Marguet e tivesse que vir agora à tona, porque é a Patrícia inteira daí, né? E aí eu fui descobrindo isso nessa caminhada, e eu acho que o livro traz essa caminhada para o leitor, né? De navegar pelas suas emoções, pelo seu autoconhecimento e entender o que é a história dele, como ela se passa e dar os créditos e o valor a ela, né? Antes de seguir, eu preciso falar do look de hoje. Escolhi esse vestido de tule fluido estampado lá da Nova Ideia. E não foi por acaso.
A Nova Ideia é referência em roupas de tule aqui em Curitiba. E o tule tem essa coisa leve, quase etérea. E hoje, conversando com a Patrícia Marguet, eu sinto exatamente isso. Uma presença leve, sensível, daquelas que são gostosas de estar perto. E quem me acompanha sabe, tudo comunica, inclusive a roupa. Obrigada, Nova Ideia, que veste o Vírgula Podcast com tanta personalidade, porque aqui você já sabe, é sempre vírgula por vírgula. E esse registro que você falou, né, que essa contenção, de certa forma, da barriga, né, ali, fica registrado, você sente que isso, de alguma forma, fez ou moldou algo da sua personalidade? Talvez alguma timidez, alguma coisa que você não quis ao longo da vida mostrar, ou até mesmo agora, aos 50 anos, 52 anos, colocando para o mundo a sua poesia, né? A sua forma de ver o mundo após 10 anos escrevendo e quando você começou após uma gestação, o que é muito simbólico também. Uhum. Tem a ver isso? Faz sentido ou não? Faz sentido, porque todo o ambiente, tudo que a gente vive molda a gente, né? Molda a nossa emoção, molda o nosso jeito de se expressar no mundo. E eu acredito que não era um medo de mostrar, mas era um não saber mostrar, né? Era um não saber mostrar esse lado, que era um lado bonito, que era um lado vivo, que era um lado, né? Porque como não pôde ser mostrado bem na época que estava na força da multiplicação das células, sim, tem uma marca ali. Mas as marcas, elas estão na gente, mas elas podem, quando a gente entende elas te trazem para um lugar onde você realiza, entende? Então, todo o ambiente, ele marca a gente, de certa forma. Cada marquinha do corpo, cada marquinha tem uma história, é registro de célula mesmo, né? Então, certamente isso aconteceu e quando eu tive a oportunidade de olhar para isso, entender e tratar, aí a vida, né, se manifesta de uma outra forma e o nome também se manifesta de uma outra forma. Então, eu sou muito grata à minha mãe por ela também ter sido generosa e ter me dado esse nome. Isso que você está falando é muito simbólico, é muito bonito. Tem sim um lado poético, mas tem sim o lado, acho que até científico, né, do que você está falando. Então, é bacana que você tenha chegado ao ponto de realmente identificar aquilo que precisava ser colocado para fora. E aí eu quero engatar numa pergunta. Porque você sabe, né, Patrícia, você chega chegando. Você chega e a gente sente a sua presença. Você sabe disso? Você sempre soube da sua potência? Você sempre soube da força que você tem? Sim, eu sabia da força, mas eu não sabia como medi-la. Às vezes ela vinha com a força era demais e às vezes a força era de menos. Então, em muitas situações, assim, eu não me mostrava aquilo que eu realmente sabia, por exemplo. Entende? Porque eu não queria aparecer mais do que eu já... Dessa chegada, dessa presença que você diz. Só que aí eu me colocava em situações que não faziam o menor sentido, né? Em parcerias que não faziam o menor sentido. Então, na verdade, era inconsciente, né? Então, como ele era inconsciente, eu não sabia o motivo que me levava a isso. Mas eu sabia que isso existia. Então, eu acho que a gente tem que estar atento, né? Eu acho que esse estado de atenção com a gente mesmo, de nos observar, é o que nos ensina a saber quem nós somos. E quando a gente sabe quem a gente o caminho, ele pode ser duro, mas ele é muito mais fácil de ser trilhado. Porque aí você vai buscar onde você realmente precisa buscar para sanar e vir cada vez mais trazendo a tua expressão de ser mesmo, né? Além daquilo que te moldou. Porque se a gente fica só naquilo que nos moldou, a vida fica pesada, ela fica triste, chega um momento da vida que ela começa você não vê mais o sentido, ela vira
algo muito mecânico. Hoje em dia se fala muito sobre buscar se conhecer para tudo, né? Buscar as respostas. Antigamente isso era mais, não é velado, mas poucas pessoas iam atrás dessas informações. E ela faz toda a diferença. E hoje a gente sabe, cientificamente também falando, né, que quem se conhece é mais feliz, tem bem-estar, tem mais qualidade de vida, se relaciona melhor, enfim, diversas coisas, né? E, de certa forma, esse seu lado do autoconhecimento sempre se apresentou também nas suas outras atividades, né? Então, tirando a questão da engenharia que você colocou, que é a tua formação, Uhum. você foi para o lado do yoga, da Sim, giloterapia sim. e outras terapias que trazem muito isso do autoconhecimento. Antes da gente entrar efetivamente na poesia, fala um pouquinho sobre isso pra gente, até para trazer esse contexto para as Uhum. pessoas. Então, assim, eu, quando fui adolescente, isso é bem interessante, porque, de novo, a minha mãe do meu lado, né, não fui uma adolescente rebelde, mas eu fui uma adolescente super curiosa, assim, com fome de entender. Então, a minha mãe me apresentou nos lugares que ela ia, nos grupos que ela frequentava, os amigos que ela tinha, muitas possibilidades de autoconhecimento, né, muitas escolas, filosofias, enfim. E depois eu fiz uma caminhada sozinha por uma outra trilha, diferente daquilo que ela tinha me apresentado. Então, até na engenharia florestal, porque eu coordenei projetos a nível nacional com recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, e a gestão sempre envolvia o humano, sempre envolvia as pessoas. Eu trabalhei com extensão agroflorestal na época, então também envolvia as famílias. Então nunca descolou isso de mim, porque era uma coisa que foi se moldando em mim também, sabe? E aí, quando eu fui... E a arte ali do lado, mas eu sempre achava que era só essa questão, então, do autoconhecimento que eu trazia, tinha a ver com a questão da terapia, de cuidar do corpo, de ser a professora de yoga, trazer essas coisas que eu tinha visto, né, nessa trajetória, que eram as profissões que as pessoas tinham. Mas aí eu descobri que a gente pode fazer isso através da arte. A gente pode fazer isso através também da poesia. Então, hoje, quando eu tô ali com uma pessoa na minha sala de yoga, ela está fazendo aula, eu estou vendo o corpo dela, eu estou entendendo algumas passagens da vida dela através do corpo dela, também sou analista corporal, e a gente faz aquela aula, o ganho dela é muito maior, porque às vezes eu trago só uma palavra diferente ou algo que eu consigo ajudar ela a se inspirar, a encontrar esse caminho dela de autoconhecimento, ou na própria argiloterapia. E com a arte é a mesma coisa, porque a poesia, ela conversa com o nosso inconsciente, ela conversa com o nosso simbólico, ela conversa com um lugar que a gente não toca. Então, também pode ser um lugar de trazer essa... sabe, essa coisa curativa, essa coisa terapêutica, inspiracional, assim. Então agora vocês entenderam, né? Deu para contextualizar aí? Essa é a Patrícia Marguet, que eu tive o prazer de conhecer e que agora eu quero que conte pra gente, Patrícia, o que são esses textos que a gente vai encontrar no livro Mag, sem dar spoiler. Não vou dar spoiler. Mas conta pra gente assim, porque gera uma curiosidade, né? Conversando com você, é poesia, é inspiracional, é curativo, é autoconhecimento, é um pouco de tudo ao mesmo tempo. E juro pra você, eu nunca me arrepiei tanto quanto eu tô me arrepiando aqui, gente. Olha aqui, Patrícia, eu tô arrepiada. E não é de frio, o ar-condicionado tá ligado? Mas não nós estamos até de ombro de fora, né? Não tá frio. Porque realmente, assim, conversar com você, quando... só pro pessoal de casa entender, a Patrícia, ela vai fazer uma estratégia de conteúdo comigo, né? Eu vou desenvolver a estratégia de posicionamento dela para essa nova caminhada. Mas, e aí na semana passada, quando eu fui à casa dela, foi para pegar o briefing para desenvolver essa estratégia, né? E o que me deu muito subsídio para vir conversar aqui também com ela hoje. E naquele briefing, era muita informação, era muita coisa profunda. Então, realmente, é uma coisa que desperta, assim,
E aí, o que é que a gente vai encontrar lá? Conta pra gente. Então, eu digo que é uma obra, ela é original, porque ela foi escrita há 10 anos, né? Então, ela é um texto que foi escrito lá atrás, e como ela tem esse trânsito que fala das emoções humanas, né? Então, os textos navegam por várias emoções que a gente tem na vida comum. Ele é muito contemporâneo, né? Então, ele foi escrito há 10 anos, tem uma originalidade, tem uma escrita, de certa forma, até criativa, e ele aprofunda nessas emoções. Então, o leitor, ele consegue usar o livro tanto quanto um espelho para ele olhar para a sua própria história, olhando essas histórias, que não são histórias só minhas. Como eu disse no início, eu escrevi textos diversos com passagens de histórias minhas, com observação da vida dos outros, a partir de imagens que os outros me traziam. Então, tem alguns contos ali, então tem uma diversidade de formato de texto, vamos dizer assim. E aí vai convidar o leitor a fazer naturalmente, né? Fazer a gente fala que é uma introjeção e uma projeção. Quando você lê algo, você pode aproveitar aquilo para você, sem você nem perceber que está aproveitando, e também se projetar dentro da história, se ver ali, né? Se ver, porque os temas todos, eles se relacionam com o humano. Então, é um livro escrito para o ser humano, e a gente trazer esse humano de volta, talvez também essa seja uma motivação que me trouxe. A gente está hoje em dia tanto numa era tecnológica, falando tanto de inteligência artificial, textos escritos, né, por máquinas, e ali você vê que a gente precisa do humano, e tá todo mundo agora correndo atrás, querendo ir atrás de identificar onde é que tá o humano disso tudo. E eu acho que esse livro, ele toca nesse lugar, assim, né? Toca na essência da vida. Ele também traz, em alguns textos, ele traz um pouco de metafísica, porque, como você falou, tá ligado à natureza, tá ligado ao universo. Então, o universo com a natureza compõe a vida, e a gente tá dentro dela, né? E vivenciando sobre as influências desse universo que existem, e as influências sociais. Então, tem alguns textos com um âmbito assim que fala da questão social e cultural, e outras mesmo, tem alguns textos que falam sobre questões de vícios, tem textos que falam sobre alegria, amor, né, paixão. Então, é uma diversidade grande, assim. Eu acho que alguns vão agradar mais algumas pessoas, outras, mas eu não deixaria de ler, não. Seria um livro, pelo que você me fala, um livro para eu acessar quando eu quiser. Talvez não seja um livro, me corrija se eu estiver errada, para eu sentar e ler, e ler até o fim. Não é, porque você vai sentir, tudo isso que você está sentindo, assim, isso, você lê um texto, você vai sentir esse texto. E aí, se você for para o próximo, é igual você assistir um filme colado do outro e não deu tempo de você pegar ainda. Então, tem momentos que você vai estar precisando ler uma determinada coisa ali, e você vai querer voltar e ler aquela determinada coisa. Tem outras que você vai numa, vai na segunda. Não, vou parar aqui porque já é muito para mim. Não, eu quero ir mais, porque agora eu quero. Então, eu mesma lendo o livro tenho essa sensação, né? A editora mesmo lendo o livro, ela também tem essa sensação. Ele é um livro vivo, assim. E eu acho que isso é encantador, é inspirador, vai promover um mergulho, sabe? Um mergulho nas suas próprias emoções. Então, ele é feito para convidar vocês a olharem para suas histórias, escreverem a sua obra mesmo, e entender o valor do que é a essência da vida e o sagrado dentro de cada um. Porque ele tem metáforas, ele tem contrastes, ele vai da sombra para a luz, vamos dizer assim, metaforicamente falando, e sempre tem uma saída. Então é bem, bem interessante. Patrícia, a gente vai falar também de um monólogo, mas antes de entrar nesse monólogo, eu queria que você falasse da capa do seu livro, porque tem um elemento nessa capa que tem muito simbolismo e que você, inclusive, está vestindo esse elemento. É verdade. Então, aí, toda essa simbologia, né, eu também escolhi a cobra coral, que é a protagonista das ilustrações desse livro. Né? Não é só a capa, então? Não, dentro também vai encontrar, né, ou a textura, ou algo que lembre, enfim. Mas a ideia é que ela
Eu tô com o colar aqui, né? Primeiro que é um elemento de bastante força, assim, para mim. Então, ele traz essa presença, né, que a Vi falou aqui. Mas a cobra, ela também se relaciona com a ideia do livro, esse navegar, esse trânsito, a parte... Bom, se for buscar significados de cobra, em vários lugares vão ter vários, né? Mas aqui a gente está trazendo essa coisa da transformação, da proteção, da cura. E ela também tem a ver com o meu nome, né? Com o cana verde daí, porque cana verde, né? Os canaviais lá nos bambus ou nas canas, enfim, né? Moram cobras e não que seja o ambiente natural dela, mas também tem uma relação. Então, ela também se relaciona com a minha astrologia, né? Então, ela traz essa força também. É isso. É ela que traz essa presença forte e marcante. Sabe que até eu comentei com você aquele dia que a gente conversou, né? Tem um corte meu aqui do vírgula que eu falei, eu gosto e eu sou muito assim, eu conecto pontinho com pontinho com pontinho com pontinho. Eu acho que tudo tá interligado, que nada acontece por acaso. E eu senti muito isso quando a gente conversou e sinto que aí eu vou precisar ler o livro para saber, Sim. mas eu sinto que o livro é muito disso. De que nada que tá ali é por acaso. Nada do que aconteceu e que vem acontecendo na sua vida é por acaso. Tudo foi sendo construído ao longo da sua vida para que você chegasse nesse momento e pudesse colocar para fora. E pudesse se mostrar, né? Eu acho que é o momento que a gente está pronto. Entende? A gente vai ficando pronto, mas para isso a gente tem que estar atento. Eu não digo nem um estado de presença o tempo todo, mas você tem que estar atento. Senti isso, aconteceu aquilo, lidei assim, lidei assado. Porque, né, buscar a terapia é importante, porque quando a construção, ela só consegue acontecer desse jeito que você está falando, né, quando a gente está atento. Porque daí uma coisa que eu vi, uma coisa que eu ouvi, ou um pensamento que eu tive, eu consigo conectar, eu consigo relacionar. Se eu não estou atento, eu perco a oportunidade. E quando a gente perde a oportunidade, vão vir outras, mas aquela a gente já perdeu. Então eu digo, na minha vida, tudo foi meio descolado do padrão cultural, porque eu fui mãe aos 40 anos, né? Eu casei aos 35, então eu casei aos 35, foi tarde. Hoje em dia já não sei mais tanto, mas naquela época era considerado tarde. Eu fui mãe aos 40 anos, também considerado tarde, né? E agora eu tô desabrochando para carreira profissional que tem a ver com o meu real propósito de vida aos 52. Entende? Porque eu sei que hoje é isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que escrever, eu tenho que estar aqui, eu tenho que falar, eu tenho que palestrar, eu tenho que mostrar aquilo tudo que eu aprendi. Eu tenho que dividir isso com as pessoas, compartilhar para inspirar elas fazerem o mesmo, entende? E da onde que veio isso? Essa certeza de que esse é o seu propósito? Ela vai chegando. Eu acho que ela vai chegando, assim, acho que a gente vai mudando, vai tendo uma nova postura. Eu acho que tem as fases da vida, né? Então, se a gente for estudar a biografia humana, a gente vai ver que tem várias fases. Então, eu tô numa fase que já teria que estar olhando para isso, né? E como eu vim construindo isso, eu sinto, assim, que até a minha postura mudou. Então, assim, por que mudou o que aconteceu? Tá, porque vão vindo situações na tua vida para você olhar e cuidar. Então, eu pratico yoga há quase 20 anos. Então, né, eu sou considerada já há bastante tempo na prática. Mas aí, de repente, eu descobri, porque eu fui lá, fiz uma leitura, por exemplo, com a minha astróloga, que eu precisava olhar para o meu corpo de uma forma diferente. Por que veio essa leitura agora? Por que em 20 anos isso estava adormecido em mim? Então, agora eu vou cuidar desse jeito, daquele. Isso me traz uma postura diferente. A postura diferente encaixa com esses propósitos, é porque a nossa postura perante a vida, por que a gente fala essa palavra postura em tantas, vamos dizer assim, tantos contextos, né? Mas a nossa postura mesmo, essa postura que você está aqui, a postura que eu tô, ou essa postura, ou como ela for, ela diz tudo. A energia, ela flui de cima para baixo, ela tem que ter uma postura para ela chegar em você. Então, dependendo de como está a tua postura no teu dia a dia, na tua vida,
ela vai chegar de um jeito ou de outro, mas como que a gente quer que ela chegue inteira? Quando ela chega inteira, é porque o canal abriu, e aí você começa a ter certezas dentro de você. Elas não são palpáveis e explicáveis, você sente, entendeu? É como se fosse um acontecimento. E aí, quando a gente vive isso, a gente tem certeza. Nossa senhora, gente. Olha, você me permite eu te contar uma história que aconteceu comigo essa Claro. semana, que eu tô arrepiada de novo. Eu vou ficar aqui um pouquinho, ó, vou puxar aqui. Ele Ó, falou que eu posso puxar o microfone. essa semana estava eu em minhas orações, né? Eu acordo às 4:30 da manhã para orar. E na minha visão, assim, tem uma estrela que todos os dias sobe, porque ela fica bem na minha visão. Então, à medida que a Terra vai girando, ela aparece e some no meu quadrado ali, né, Entendi. da minha visão. E essa semana eu estava fazendo uma oração e a estrela começou a subir e eu acompanhando ela e fazendo minha oração e conversando. E eu converso com Deus assim, ó, que nem eu tô conversando aqui com você. Uhum. E eu vi uma luzinha passando assim, eu achei que fosse um avião. Só que daí eu prestei mais atenção, eu falei, gente, é uma estrela cadente aquilo ali. Eu falei, aí conversando com Deus, Deus, é uma estrela cadente aquilo ali? Gente, se é uma estrela cadente, tem que fazer um pedido, né? Uhum. Eu confesso pra você que eu não lembro o pedido, Que se você eu fez. cheguei até a fazer, Aham. porque eu já vi outra, Em seguida. e vi outra, e vi outra. Quando eu contei 6 estrelas cadentes, eu peguei o cobertorzinho, fui lá pra fora, coloquei uma cadeirinha, que eu tenho uma cadeirinha de praia lá, coloquei a cadeirinha, me deitei, cobri com o cobertorzinho e fui terminar minhas orações ali. Foram 16 estrelas cadentes ao todo. E aí eu coloquei uma playlist, depois que eu terminei a oração, coloquei uma playlist que eu tenho no Spotify chamada Deus, que são as minhas músicas mais espiritualizadas, digamos assim. Não tem Sim. só música gospel, mas que tenham a ver, né, Uhum. com isso. E eu coloquei essa playlist, tocou uma música, tocou 2 músicas da playlist e entrou no modo aleatório. E entrou uma música que eu não gostei da batida. E eu fui mudar a música. Só que quando eu peguei o celular para mudar a música, o nome da música, Mire as Estrelas. Você viu? Aí eu abri para ler A letra. a letra, fiquei assim, espantada, surpresa, feliz, um misto de muitas emoções. De manhã, quando meu marido acordou, eu mostrei para ele, até ele que é cético, o nível hard, ficou assim. E passado isso, no dia seguinte, quando eu fui novamente para as minhas orações e fui ler a palavra daquele dia, a palavra, em vários momentos, citavam as estrelas. Você viu? Você estava atenta. Eu estava atenta. Se eu não tivesse atenta, eu não E teria. ele ia passar batido. Então, e essa atenção a gente constrói, entendeu? Então, lógico, como eu te falei, eu pratico yoga há muitos anos e praticar yoga, ele te traz um estado de atenção diferente para as coisas, né? Mas tem vários outros caminhos para você estar atento, entende? Até a leitura é um modo de você desenvolver essa habilidade, mas a gente precisa estar atento. E hoje o mundo é a distração. E a gente precisa de atenção. Então, tem aí, de novo, um contraste, entende? E é esses contrastes que eu trato ali bastante, porque eu acho que eles andam juntos, para a gente conseguir chegar no caminho do meio. Se a gente não conhece aqui, não está vendo esses lados, a gente não consegue muito saber onde é a linha. Mas é impressionante isso que você contou agora. Agora me conta uma coisa. Vamos mudar um pouquinho de assunto sem mudar, porque tá tudo Sim, interligado. tá tudo interligado, é verdade. Casa. O que é casa? K.SA. Então, casa.sa, ele nasceu, né? A casa nasceu antes do livro se tornar livre. Então, olha que interessante. No ano passado, depois de passar por alguns anos bem difíceis, que 2021 e até 2024, eu passei por uma fase muito difícil na minha vida, né? Então, eu estava atenta distante, porque por mais que eu estivesse atenta, eu não conseguia dar vazão às coisas que eu observava. Eu resolvi, meio que no esforço, assim, voltar a ativar esse lado
artístico, né? E eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, né? E eu tenho uma amiga e que é minha mentora, a Michelle Pucci, que já há alguns anos a gente fez eu fiz alguns cursos dela, enfim, participei de uns workshops, e ela fez um encontro comigo. Eu falei, Michelle, eu sei que eu preciso usar a minha voz. Então, acho que eu quero cantar, e ela também é cantora. E eu quero cantar. Então, eu quero que você me dê aula, me ajude a cantar, eu falei para ela. E aí ela veio, ela fez umas práticas comigo e tal. Aí ela falou, não, mas teu negócio não é o canto. Ela falou, você, né, eu te vejo como uma artista e você é a palavra mesmo, você trazer. Eu falei, tá, mas como que eu vou fazer isso, né? E aí ela falou, não, escreve um texto que eu vou trabalhar ele com você. E aí a gente fez um projeto, eu escrevi um texto e ela trabalhou comigo, né, vocalmente falando esse texto. E hoje eu tô chamando ele de monólogo, tá? Ele não tem o nome certo ainda. Ele já foi para ser um stand-up afetivo, daí ele passou para ser uma palestra talvez mais inspiracional. Agora eu tô no nome monólogo, eu vou encontrar esse nome. Mas casa diz respeito também a gente como ser humano, né? Então, também é um texto, ele é apresentado, ele vai ser apresentado. Inclusive, as pessoas que comprarem o meu livro na pré-venda vão ganhar um bom desconto no convite dessa apresentação que eu vou fazer. Ele é feito em 5 atos e ele navega pela estrutura. Então, a gente nasce sem uma estrutura emocional, né? Então, a nossa primeira casa, ela não tem uma estrutura emocional. Então, o texto fala disso. Porque a gente nasce bebê chorando, a gente vai sendo estruturado emocionalmente, né? Pela nossa educação, pelo meio onde a gente vive, por tudo. E a gente vai se consolidando ali. Depois ele vai seguindo para olhar um pouquinho para a ancestralidade da gente. Então, o que a gente tem dos nossos ancestrais que nos formaram e que são coisas que a gente quer manter, ou coisas que marcaram tanto, né, a ancestralidade mesmo da família, e o quanto isso importa. Será que importa? Então, o texto traz um pouco disso. Depois a gente navega pela identidade mesmo construída, a identidade que você já está numa outra fase, e aí a gente olha para a casa que a gente tem nesse momento, como estrutura emocional, né? E no fim a gente reflete sobre que casa que a gente quer ter, né? Se essa tá boa, não tá, o que precisa mudar. Então, ele tem de 30 a 40 minutos, é um texto poético também, super inspirador. Eu já apresentei ele 2 vezes, em ensaios abertos, e ele toca o coração das pessoas. Então, esse texto conversa muito com a história do livro, porque ele também abriu a porta, abriu esse canal para eu vir e dizer, não, eu quero botar o livro agora material, entendeu? Quero botar ele para as pessoas terem nas mãos, para eu segurar ele na mão. Então, não deixem de assistir, hein? Vai ser muito, muito... Dá uma palhinha pra gente. Então. Fala um pedacinho. Um pedacinho dele? É, só um pedacinhozinho. Bem o começo, então. Tá. Era uma casa nada engraçada. Não tinha teto, não tinha chão, não tinha nada. Parece até a vida tentando se estruturar na terapia. Pois é. É isso. Olha isso! Você só falou 4 frases. Você tem que estar lá e levar esse pessoal todo Sim, junto. por favor, né, Online, gente. Vocês vão adorar, vocês têm que ir lá me assistir. As apresentações, a princípio, vão ser lá na Grupa, a Grupa aqui em Curitiba, que fica no Largo da Ordem. As datas dessas apresentações, a gente tá tentando achar a data com eles lá, tipo, casar a agenda, mas eu vou estar divulgando no meu Instagram, com certeza. Então, não deixem de seguir, de acompanhar. E o livro também, né? Vai ter a pré-venda, vai ter um lançamento depois oficial, e também vai ter nesses espetáculos todos aí o livro.
Então aproveita e já deixa o seu arroba. Mas eu já vou te dizer que como a gente está em fase de transição, né, por causa da estratégia de posicionamento da Patrícia, provavelmente esse arroba vai mudar. Então, quando mudar, eu me comprometo, Patrícia, a colocar Tá. aqui na legenda deste vídeo Ok. o arroba correto, tá? Mas tá. por enquanto vamos trabalhar com o arroba antigo. O que tá atual agora. Isso. Então é Patrícia Canaverde _ Silva. Canaverde com um N só. Vê só, não tem nem o Marguê nesse perfil. Por isso mesmo. Adivinha qual vai ser o arroba? Só não vai ser Patrícia Marguê ou Marguê se não tiver disponível. É isso aí. Porque tem que ser. Tem que a não ser que tenha uma outra Patrícia Marguê, mas até um tempo atrás não tinha nenhuma. Então, provavelmente vai ser esse, tá? Patrícia, aí você falou que chama esse texto de monólogo, né? Que você ainda não... Que ainda vai surgir esse nome. Porque eu não, como eu te falei do livro, ele ainda não tá, assim, eu não gosto de colocar uma coisa como regra quando ela ainda não tá sólida pra mim, né? Então eu tô sendo muito honesta aqui com vocês, é alguma coisa entre essas coisas que eu falei. Mas você tem uma intenção com esse texto. Sim. Que é impactar. Inspirar as pessoas de novo, né, de uma outra forma, a olharem para essa estrutura delas, que elas estão hoje, né? De novo, e elas autoconhecimento. Autoconhecimento. Esses trabalhos todos são voltados para o autoconhecimento de forma poética, por conta daquilo que eu falei para vocês aqui, né? A gente acaba, não só as palavras chegam pela razão, né? Com a poesia a gente chega na emoção do outro. Então a gente vai mais fundo. E isso proporciona ter insights, proporciona a pessoa sair inspirada. A gente tem uma amiga em comum, a Vanusa, por exemplo, ela assistiu, ela saiu, ela falou, nossa, eu fiquei o dia inteiro pensando na minha vida, num monte de coisas, isso e aquilo. Então, é esse movimento. Eu acho que esse livro e esse monólogo, a minha intenção é trazer um movimento diferente para a vida das pessoas, para que elas possam... Nossa, mas eu sinto isso, eu tô aqui, sabe? Esse lugar não é um despertar, mas é de eu me ver de novo. Onde é que eu tô agora nesse momento meu presente? Para que eu possa tomar as minhas escolhas, as minhas decisões, enfim, né? A partir do momento que a gente se percebe, que a gente se enxerga, a gente toma decisões melhores, né? Aliás, só para fazer um parêntese aqui, Vanusa esteve com a gente no episódio passado. Então, vai lá na playlist, dá uma olhadinha sobre mesa posta. Ela falou muito sobre o estar presente, o celebrar a vida. Então, tem uma conexão com o tema também. Totalmente. Né? Inclusive, a gente já fez algumas coisas juntas, né? De forma poética. E ela trazendo esse tema dela, porque também tem ali também é autoconhecimento, servir o outro. Né? A gente está chegando na reta final do episódio e eu queria que você aproveitasse esse finalzinho para deixar uma mensagem, assim, algo que realmente tenha conexão com isso que você descobriu que é o seu propósito e que você sente que precisa colocar para fora. O que eu poderia dizer para vocês, assim, eu acho que do fundo do coração é que a gente é um ser humano. O ser humano, ele precisa se comunicar com o outro. E a comunicação exige a relação. Então, a gente se relaciona. O humano, ele se relaciona. E se ele se relaciona, a gente tem uma troca. E se existe troca, um dá, o outro recebe. E a gente só é capaz de dar algo para alguém e receber algo de alguém quando a gente se conhece. Porque senão eu estou dando algo que eu não sei muito bem o que eu estou dando, eu não sei como esse algo vai chegar no outro. E aí o nosso trabalho humano em si é nos conhecer. Eu acho que é o que a gente veio fazer aqui, é o que tem de mais importante, porque disso o resto consegue resolver e fazer da melhor maneira possível, né? Consegue dizer sim e não, consegue fazer as escolhas, consegue se expressar, né? Se expressar. Então, autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, né? Eu acho que essa é a frase que eu gosto muito e gostaria de deixar. E uma das formas mais bonitas de se expressar, sem dúvida nenhuma, é a arte, né? A arte é o belo, a natureza. E olha como que tá
tudo realmente interligado na sua história, né? Então, muito obrigada por ter vindo aqui, muito obrigada por vir contar a sua história. Eu desejo que o Marguê seja um sucesso, que o Casa seja um sucesso também e que venham outros, né? Ó, sim, com certeza. E aí, quando tiver o segundo lançamento, Estaremos aqui de novo. por favor. Com certeza. Patrícia, aqui no Vírgula, nós temos os girassóis como um símbolo de força, de conexão, de estarmos juntas, porque, segundo a poesia, o girassol, quando ele está na plantação, ele se alimenta e se fortalece da luz solar. Mas nos dias nublados, nos dias que não tem sol, eles viram uns para os outros e se fortalecem dessa maneira. Juntos. Isso. Então, Muito obrigada. muito obrigada por ter vindo aqui. Com certeza a sua poesia vai trazer força, vai trazer um quentinho no coração de quem vai ler e o Casa de quem vai assistir. Isso. Muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês. Eu que adorei uma você honra. aqui. Deixa mais uma vez o seu arroba que eu vou corrigir depois. Então é Patrícia Cana Verde _Silva. E se você não achar esse o arroba correto, tá aqui na descrição desse vídeo. Você, se não segue o Vírgula ainda, te aguardo lá no TikTok e no Instagram com nossos cortes diários e também no YouTube e no Spotify com os nossos episódios semanais. Aguardo você lá e até a próxima Vírgula.